Hello, hello, you guys. How are you doing? I hope you're all doing great. Bem, meu nome é Bruna Yubel. Vou me apresentar rapidamente aqui para vocês. Bem, né, mais uma vez, meu nome é Bruna e eu fui convidada aqui pela comissão do evento a falar um pouquinho sobre abordagem lexical e sobre como eu compartilho sobre essa abordagem nas redes sociais. Mas para vocês saberem quem eu sou, vou falar muito rapidamente, não vou me estender muito nisso, I promise. Então, eu trabalho com o ensino de língua inglesa há 12 anos. E há 12 anos que eu trabalho com a abordagem lexical. A minha formação ela é mista, então eu comecei com uma formação em artes, me especializei em tradução e no ensino de língua inglesa, em metodologias do ensino de língua inglesa, estudei também administração de empresas. Então a minha formação acadêmica ela é bastante mista e a minha carreira profissional ela é consolidada aí dentro da rede Influx, que vocês devem conhecer, né? Já devem ter visto alguma escola da Influx por aí. Eu hoje sou gerente nacional da rede, gerente pedagógica nacional da rede, então trabalho com a parte de aplicação de metodologia, aberturas de escolas, treinamento de professores, capacitação de gestores pedagógicos, tudo com base no plano de negócios da Influx e também na aplicação da abordagem lexical dentro da metodologia da Influx. Então, grande parte aí da minha carreira eu venho trabalhando com a Influx, né, que é, né, eu estou aqui, inclusive, numa das nossas salinhas de gravação, gravando essa palestra para vocês. Eu gostaria muito de conseguir estar ao vivo com vocês, mas infelizmente, por conta de um compromisso profissional, não consegui encaixar os horários aí para estar ao vivo com vocês. Mas, de qualquer forma, já começo agradecendo demais o convite e eu espero que esse conteúdo seja relevante para vocês em dois aspectos, principalmente. O primeiro deles é que vocês conheçam um pouco mais sobre a abordagem lexical, the lexical approach. É uma abordagem pouco difundida hoje no Brasil, embora ela seja muito conhecida na Inglaterra, não tanto nos Estados Unidos, mas mais conhecida na Inglaterra, até porque foi lá que essa abordagem nasceu. Ela não é muito difundida aqui no Brasil e as pessoas conhecem pouco sobre uma abordagem de ensino que é muito rica e que tem muito a acrescentar aí para quem é professor de inglês, para quem quer se tornar professor de inglês também e para quem quer aprender. Either way. Então, o meu objetivo é mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a abordagem lexical e também mostrar um pouquinho do que eu particularmente faço nas mídias sociais com base nessa abordagem. Então, hoje, as mídias sociais, né, trazem para a gente aí uma forma muito acessível de conteúdo, né? A gente consegue ter conteúdo de forma muito fácil, mas, por outro lado, a mídia social é um oceano vermelho, né? Um oceano vermelho, sangue para tudo quanto é lado, né? É um espaço de uma concorrência muito grande. E aí, como se destacar, como mostrar o seu conteúdo de forma eficaz, principalmente nessa área de educação. Então, eu vou mostrar para vocês alguns desafios, algumas estratégias de como divulgar um conteúdo na mídia social, um conteúdo de educação. Então, aqui especificamente, né, de inglês como segunda língua, com base na abordagem lexical. Guys, então eu vou começar a compartilhar meu conteúdo com vocês aqui. Eu vou fazer um compartilhamento de tela, tá? Agora vocês vão me ver pequenininha, menor do que eu já sou. Então, aqui está o comecinho da minha palestra. Acredito que vocês estejam vendo aí.
né? Então, abordagem lexical nas redes sociais, estratégias e desafios. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre a definição da abordagem lexical, alguns conceitos importantes que fazem parte dessa abordagem. Então, a abordagem lexical, em inglês, the lexical approach. Essa abordagem, ela nasceu lá em meados dos anos 90, então é uma abordagem relativamente jovem, né? Principalmente se vocês estão estudando, já estudaram aí abordagem comunicativa, abordagem audiolingual, que são abordagens ali do pós-guerra, né? Então, a abordagem lexical, ela é muito mais recente, ela é muito mais nova, it's a baby approach, eu costumo dizer. Embora agora, né, quem nasceu nos anos 90 já não é tão baby mais, né? But anyway, é uma baby approach comparado com as outras, ok? Então, nasceu nos anos 90 e o mentor dessa abordagem, o idealizador dessa abordagem, é um linguista inglês chamado Michael Lewis. Quem quiser depois pode, né, procurar um pouquinho sobre ele, sobre essa abordagem. Então, nasceu lá em meados dos anos 90, como uma forma de complementar a abordagem comunicativa, que é uma abordagem tão vigente, né, que é uma abordagem tão presente nos materiais didáticos no mundo inteiro. No mundo todo, as pessoas trabalham com a abordagem comunicativa. É claro que é uma abordagem que tem muitos méritos, né? Vem aí para resolver vários problemas comunicativos, digamos assim, na hora de se aprender uma língua. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como a abordagem lexical pode complementar a abordagem comunicativa dentro do material didático, por exemplo, o que é essa abordagem e o que ela traz de bom dentro aí do ensino de língua estrangeira. Aqui no meu caso, especificamente, inglês. Então, vamos lá. Primeiramente, né, a abordagem lexical vem de léxico. O que é isso, né? O que é o léxico? Então, lexis, em inglês, refere-se a somente isso daqui que eu vou falar para vocês. All the words and phrases used in a particular language are subject. Essa é uma definição do Oxford Dictionary, né? Então, todas as palavras e frases usadas numa língua ou sobre um assunto, né? Então, a abordagem lexical, se a gente pudesse resumir, né? Se a gente pudesse, não resumir, essa é uma palavra que não é resumir, mas se a gente pudesse conceituar essa abordagem, a abordagem lexical é a abordagem do léxico, é a abordagem do vocabulário, das frases e das palavras. Então, o conceito principal da abordagem lexical é ensinar vocabulário. Então, mas não só ensinar vocabulário pensando de uma forma até um pouco... Eu tenho a impressão que quando as pessoas ouvem a palavra vocabulário, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é frases. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é palavras. E, na verdade, na abordagem lexical, quando a gente fala sobre léxico, a gente está nos referindo a todas as palavras e frases em uma língua ou assunto específico. Então, é a abordagem do vocabulário. E aí, dentro dessa abordagem, veja só, o que a gente tem ainda de conceito importante. Trata-se de uma abordagem de ensino que enfatiza o ensino do léxico, lexis. Então, tudo dentro da abordagem lexical é ensinado através do léxico. Tudo que a gente aprende quando se fala de uma língua, tanto das abordagens comunicativas, das habilidades comunicativas, ouvir, falar, ler, escrever, quando a gente fala sobre vocabulário, pronúncia e gramática, dentro da abordagem lexical, isso é ensinado em conjunto. Então, isso é uma abordagem, eu diria que é um conceito bastante disruptivo quando a gente analisa materiais didáticos ou até quando a gente olha para o ensino de idiomas hoje no Brasil, tanto das escolas regulares, tanto das escolas de idiomas.
Então, de forma geral, os nossos materiais didáticos, eles são produzidos de forma que o aluno aprende vocabulário como se fosse uma coisa só, pronúncia como se fosse algo separado, ele está fora desse escopo, né? E a gramática também, ela é aprendida de forma isolada. Dentro da abordagem lexical, a ideia é que o aluno aprenda essas três coisas em conjunto. Então, vocabulário, pronúncia e gramática ensinados de forma integrada através do léxico, através do vocabulário. Então, é bastante desafiador, é bastante, eu diria até, é uma abordagem disruptiva em vários sentidos, porque desfaz várias questões das abordagens de ensino mais tradicionais, que são vigentes aí hoje em grande parte dos materiais didáticos, tanto das escolas regulares, tanto dos cursos de língua. Não das faculdades especificamente, né? Porque na faculdade o estudo é muito mais amplo, né? O estudo é muito mais holístico, mas quando a gente fala sobre aprender uma língua, ser fluente, se comunicar em uma língua, muitas vezes as pessoas estão aprendendo essas três coisas de forma segmentada. Primeiro você aprende vocabulário, depois você estuda a pronúncia e depois você estuda a gramática. Dentro dessa abordagem, a gente ensina tudo isso junto. A dúvida sempre é como, né? Como é possível fazer isso? Eu vou falar um pouquinho mais, é claro que eu não vou super a fundo aqui, né, gente? Mas vou falar um pouquinho mais sobre essa abordagem e o que essa abordagem traz de diferente aí para o ensino de línguas. Então, eu vou voltar aqui uma tela, na verdade eu vou voltar duas, ok? Então, quando a gente define aqui o léxico da abordagem lexical, né? Quando a gente está se referindo ao léxico, a gente está falando sobre todas as palavras e frases usadas em uma língua ou um assunto específico. E aí, o Michael Lewis, que é aí o idealizador da abordagem lexical, ele diz o seguinte: é super importante que as pessoas aprendam vocabulário e, mais do que isso, que haja um processo consciente de aquisição de vocabulário. Mas, quando a gente pensa em vocabulário, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são palavras, né? E aí a gente deixa de lado essa segunda definição aqui de léxico, que é frases. As frases usadas em uma língua ou assunto específico. Então, Michael Lewis, a ideia dele é expandir o conceito de vocabulário. E ele expande esse conceito de vocabulário dizendo que grande parte do vocabulário que a gente tem armazenado no nosso léxico mental, ele se dá em formato de chunks. Chunks of language. Tenho certeza que vocês já se depararam com esse conceito, com esse nome em algum lugar, né? Então, chunks of language é um termo cunhado até pelo Michael Lewis. Aqui eu coloquei somente chunk, né? Mas existem várias nomenclaturas, existem várias bibliografias que trazem nomenclaturas diferentes para isso. Pode ser chunk of language, clusters of language, formulaic language. E em português, eu acredito que a tradução mais acertada para chunk of language seria um item lexical, né? Ou até mesmo um bloco de palavras. Ou um bloco de linguagem, até alguns autores falam sobre blocos de linguagem. Então, um chunk, gente, eu coloquei uma definição aqui, essa definição é minha, tá? Eu não coloquei nenhum autor aqui, porque fui eu que defini isso. Então, eu coloquei que as palavras são sempre usadas em conjunto. E esses conjuntos, quando pré-fabricados e são usados como uma coisa só, são chunks of language ou itens lexicais. Então, o Michael Lewis estendeu o conceito de vocabulário, ele falou que vocabulário não é somente palavra solta e que vocabulário é principalmente chunks of languages, conjuntos de palavras, blocos de palavras. E esses blocos de palavras que são
os mais falados, os mais ditos por um nativo da língua, né? Então, é claro que chunk of language é um termo guarda-chuva, né? É um termo que inclui vários outros que a gente chama de tipos de chunks. E eu vou mostrar alguns para vocês aqui, inclusive com a nomenclatura, para que isso fique mais claro. Então, veja só. A gente tem aqui os quatro tipos de itens lexicais que compõem uma língua, de acordo com o Michael Lewis. Eu coloquei aqui do ladinho para vocês as fotos dos livros que eu usei como base nessa palestra e que, na verdade, são também as bíblias da abordagem lexical, digamos assim, que é o livro The Lexical Approach, Implementing the Lexical Approach e Teaching Collocation, todos os três livros da autoria do Michael Lewis, ok? Então, segundo Michael Lewis, o primeiro tipo de item lexical que compõe uma língua são isolated words or single words. E aí até existe uma controvérsia aqui com vários autores que dizem assim, como que an isolated word pode ser um chunk, se por definição o chunk é um pedaço. Então, a própria bibliografia do Michael Lewis resolve esse dilema aí, dizendo que o chunk é a unit of meaning. A unit of meaning. Então, é uma unidade que tenha significado. Então, quando você usa uma palavra solta e essa palavra solta, ela comunica, ela pode ser considerada um chunk. Então, pensa na palavra anyway, whatever. Então, essas são isolated words que são consideradas pelo Michael Lewis aqui dentro do escopo dele, né? Isolated words, single words são também, em alguns casos, considerados chunks of language. Collocations, que são combinações de palavras. Vou dar um exemplo muito rápido para vocês aqui. Vou pedir para vocês pensarem em português mesmo. Vou usar a palavra porta como exemplo, tá? Então, a palavra porta, sozinha, em português, ela tem um valor semântico relativamente baixo, né? Porque porta, sozinho, meio que não comunica muita coisa, certo? Algumas pessoas vão dizer que sim, meu Deus do céu, estou falando com linguistas, que vão dizer que porta, sim, tem um valor semântico alto. Ai, Jesus, me ajudem com isso. Mas, enfim, pensem no seguinte, se eu falar só porta, tanto em português quanto em inglês, isso não gera muita comunicação. E mais que isso, enquanto aluno de língua estrangeira, eu posso aprender a palavra porta ou a palavra door. Mas e aí, na vida real, essa palavra ela nunca aparece sozinha. Ela sempre aparece acompanhada. E isso é o que a gente chama de collocations. As palavras que acompanham as outras palavras. É como aquele ditado, me diz com quem anda, eu te direi quem és. Vamos voltar aqui na nossa palavra porta. O que geralmente acompanha a palavra porta? Pode ser palavra de qualquer classe gramatical. Pode ser preposição, pode ser adjetivo, pode ser substantivo, enfim. Olha só. Abrir a porta, fechar a porta, bater na porta, embaixo da porta, atrás da porta, trancar a porta, trancar a porta, já falei abrir a porta, né? Maçaneta da porta, trinco da porta, chave da porta, vou dar uma viajada. Porta-bandeira, porta-retrato, porta-mala, porta-luva. Todas essas palavras, elas aparecem com frequência, elas acontecem com frequência junto com a palavra porta. Então, todas essas pequenas combinações, elas são chamadas de collocations, certo? Então, essa é uma definição simples aí do que são collocations em uma língua. Para quem quer saber mais sobre collocations, eu sempre recomendo um dicionário de collocations online da Longman ou da Oxford. Enfim, no final vocês podem me mandar perguntas e tudo mais, eu vou responder por e-mail ou até pelo próprio Instagram, né? Mas eu tenho algumas referências aí para quem quer saber um pouquinho mais sobre collocations. Mas um bom dicionário de collocations online, se procurar dicionário de collocations online,
vocês vão encontrar dicionários que são muito bons e que trazem aí essas combinações que são comuns. Temos também fixed sentences, frases fixas. O que são frases fixas, de acordo com Michael Lewis, e por que é importante a gente aprender essas frases fixas? Porque são frases que com muita frequência são sempre usadas da mesma forma em uma língua. Então, vou dar alguns exemplos que são simples, tá? Mas, por exemplo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Aniversário. Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Com licença, me desculpe. A propósito. E mesmo em inglês, né? Merry Christmas, Happy Birthday. Veja que interessante, né? Essa é uma frase fixa, porque ela é sempre dita dessa forma. Então, Happy Birthday, Feliz Aniversário, Merry Christmas, Feliz Natal. Fica esquisito falar, por exemplo, Merry Birthday. Não fica? Embora Merry também signifique feliz. Não são intercambiáveis porque, de acordo com o Michael Lewis, isso é uma frase fixa. Ela é sempre dita dessa forma. Assim como What's your name? Existem outras formas de perguntar What's your name? Deve existir. Mas todo mundo pergunta What's your name? How old are you? Existem outras formas de perguntar a idade de uma pessoa em inglês? Com certeza. Mas essa é a forma mais usada. Essa é uma frase fixa, ela é sempre dita dessa forma. Ou, where are you? What are you doing? São frases, claro, que elas podem sofrer modificação, mas para significar isso especificamente, ela é, de forma geral, sempre dita dessa forma. E isso, de acordo com o Michael Lewis, é uma frase fixa. E aí, se temos frases fixas, temos também frases que são semifixas, que algumas pessoas hoje chamam isso de estruturas gramaticais. Eu discordo um pouco dessa abordagem de chamar uma frase semifixa de uma estrutura gramatical, mas isso é assunto para uma outra palestra, esse assunto vai longe, a gente pode falar sobre isso em algum outro momento. Se alguém tiver interesse, se alguém quiser saber mais sobre isso, pode me perguntar. Algumas abordagens hoje, até alguns professores trabalham com frases semifixas pensando numa estrutura gramatical. Eu discordo, mais uma vez. E aí vou falar rapidamente, então, sobre as frases semifixas. São aquelas frases que permitem alteração. Vou falar uma super simples. Então, por exemplo, where are you from? Where are you from pode ser considerada uma frase fixa. Ela é geralmente dita dessa forma, né? Where are you from? E aí, a forma de responder, ela é semifixa. Porque existe no chunk uma parte que é fixa, I'm, e uma parte que é semifixa. I'm from Brazil, I'm from the United States, I'm from Europe, I'm from Canada, I'm from Curitiba, e assim por diante. Então, frases semifixas são aquelas que permitem alterações. Então, de forma bastante resumida, tá, gente? Esses são, de acordo com o Michael Lewis, os 4 tipos de itens lexicais que compõem uma língua. E aí, deixa eu ver aqui, ainda, né, alguns conceitos importantes dentro da abordagem lexical, quando a gente fala sobre ensinar vocabulário, pronúncia e gramática de forma integrada, tudo isso se dá através de chunks. Então, tudo que é ensinado dentro da abordagem lexical é ensinado a partir desses 4 tipos de chunks aqui. Isolated words, collocations, fixed sentences and semi-fixed sentences. Para quem quer falar semi-fixed sentences também é possível, enfim. Então, tudo que é ensinado dentro da abordagem lexical é ensinado através de chunks, inclusive gramática, pronúncia e vocabulário. E essa característica, essa feature de aprendizado, que é aprender através de chunks, é o que a gente chama de chunking. Então, assim, uma frase super importante aqui do Michael Lewis, a tradução é minha, tá? A tradução nossa, então, com certeza tem uma forma melhor de traduzir isso, mas enfim,
Eu achei que essa era é didático falar dessa forma. Então, o que diz o Michael Lewis a respeito da língua? Ele diz que we recognize wholes to be broken down and not parts to be built up. Então, nós reconhecemos inteiros, chunks, pedaços, né, inteiros que podem ser quebrados e não partes para serem construídas. Esse é um conceito que vai de conflito imediatamente com a maior parte das abordagens de ensino e dos materiais didáticos que existem hoje no Brasil. Por quê? O que a gente faz hoje no ensino de língua estrangeira? A gente ensina palavras e aí o aluno ele precisa juntar as palavras para construir um whole, para construir um inteiro, para construir uma frase. A abordagem lexical, ela diz exatamente o contrário disso. Você aprende a whole, você aprende um chunk inteiro, que pode ser inclusive uma frase inteira, e aí você pode aprender a substituir informações nas frases para que você expanda seu vocabulário. Então você aprende uma frase e a partir dessa frase você aprende outras. Ao invés de você montar a frase a partir de palavras isoladas, a partir de palavras soltas. Então, esse conceito de chunking, de aprender através de chunks, vai totalmente na contramão daquilo que é ensinado hoje de forma geral no Brasil, que é, você aprende palavras, você aprende gramática, e depois você junta as palavras naquelas estruturas gramaticais que você aprendeu. Então, aqui, você já aprende a frase, e dentro da frase você consegue fazer um chunking, um processo de substituição para expandir o vocabulário. Eu vou dar alguns exemplos disso para que fique mais claro para vocês. E aí, o princípio básico aqui de ensinar dentro da abordagem lexical é fazer com que os alunos passem por um processo de aprendizado que se dá em 3 etapas. Observe, hypothesize, and experiment. Observe, hypothesize, and experiment. Então, observar, criar hipóteses e experimentar. Gostaria de mostrar para vocês isso. Espera aí que eu vou pular um slide e depois voltar naquele. I'm sorry about that. Então, vamos pensar que eu estou ensinando para o aluno algumas coisas importantes sobre present perfect. Aqui eu tenho I've just met e I've already met, ok? Então, vocês devem saber que essas são estruturas com present perfect. Dentro da abordagem lexical, I've just e I've already. Eu coloquei o met aqui no título do slide, não precisava, tá? Eu queria ter falado I've just e I've already. São considerados chunks semifixos dentro da nossa abordagem lexical. Então, veja só. Eu posso ensinar para o meu aluno I've just, que significa eu acabei de. Então, ao invés de ensinar que existe o present perfect, que é um tempo verbal, que é usado em tempos indefinidos no passado, que você precisa do sujeito, do auxiliar have, do verbo no past participle. Ao invés de ensinar a estrutura gramatical, ensina-se o chunk. Então, o chunk, ele é semifixo, né? Ele sofre alterações. E aí, vou mostrar para vocês como é um processo de chunking. Então, I've just significa eu acabei de. Ok? I've just acabei de. É um pedaço do meu chunk. E eu posso falar, eu acabei de sair. I've just left. Eu posso falar, você acabou de sair. You've just left. Ele acabou de sair. He's just left. Ela acabou de sair. She's just left. Nós acabamos de sair. We've just left. Eles acabaram de sair. They've just left. E aí, isso daqui, né? I've just left, é ensinado como um chunk, como uma frase semifixa, que eu posso, inclusive, fazer um processo de chunking a partir dela. Porque the language is a whole to be broken down and not pieces to be built up.
Então, não vou pensar, eu preciso do sujeito, preciso do auxiliar, preciso do verbo, preciso do complemento. Não. Eu aprendo o vocabulário. E dentro do vocabulário, a gramática está embutida e também a pronúncia. Então, I've just had dinner. Eu acabei de jantar. I've just had dinner. Posso falar, eu acabei de comer. I've just eaten. Acabei de fazer a lição de casa. I've just done the homework. Eu acabei de ir no shopping novo. I've just been to the new mall. I've just been to the new mall. E aí, veja, o processo é observe, hypothesize and experiment. Observar, criar hipóteses e experimentar. Então, eu posso perguntar, por exemplo, para o meu aluno, como eu diria, eu acabei de ver isso. I've just seen that. E assim por diante. Então, eu poderia trabalhar aqui também com I've already, certo? Então, eu posso falar, por exemplo, I've already, eu acabei de. Isso é léxico gramaticalizado, né? É um exemplo de léxico gramaticalizado. E aí eu vou partir do princípio OHE. Observe, hypothesize and experiment. Então, I've already. Eu já saí. I've already left. Hey, where are you? Are you here? Are you still here? No, I've already left. I've already left. Do you want to have dinner? No, I've already had dinner. I've already eaten. What about your homework? I've already done my homework. Have you been there? Yeah, I've already been to the new mall. Have you seen this? Yes, I've already seen this. Então, ensinar o vocabulário através de chunks, junto com a gramática e junto com a pronúncia, e ainda aplicar o conceito de observe, hypothesize and experiment, que é como que você diria, então, eu acabei de vê-lo, por exemplo, né? Eu coloquei aqui entre parênteses, I've just seen that. Eu acabei de ver isso. E se eu quiser dizer, eu acabei de vê-lo? I've just seen him. Eu acabei de vê-la. I've just seen her. Eu acabei de ver esse filme. I've just seen this movie. Eu acabei de... Enfim, posso criar hipóteses a partir de uma frase inteira, a partir de um chunk inteiro, e não montar a frase palavra por palavra. Então, isso aqui dentro da abordagem lexical é chamado de chunking, que é aprender gramática, pronúncia e vocabulário. Tudo dentro dos chunks. Guys, eu falei. Isso é uma forma super resumida aí do que é a abordagem lexical e alguns conceitos importantes dessa abordagem. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês o que é hoje a abordagem lexical dentro das mídias sociais. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho, só para falar para vocês o seguinte. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais sobre essa abordagem, tudo que eu falei aqui foi muito rápido, foi tudo bastante resumido. Era só para dar aí um gostinho do que é a abordagem, para vocês entenderem também o que eu faço a partir disso nas mídias sociais. Então, hoje, o meu trabalho ele se dá dentro das mídias sociais com 2 páginas. Uma página que se chama Bruna Jubel, ok? Então, quem quiser seguir, fiquem à vontade. É uma baby page, ela foi criada super recentemente como um braço da página da Influx no Instagram. Então, a página da Influx, toda a parte de conteúdo, ela é também, todo o conteúdo que é postado na página da Influx, assim como o que eu posto na minha página social, a página da Influx tem a minha curadoria, tudo que é postado ali passa também pela minha aprovação. Então, a curadoria dessas 2 páginas é feita por mim. E o desafio aqui existem milhares de pessoas ensinando inglês no Instagram. Vocês concordam com isso, né? Vocês já devem ter visto. Existem milhares de pessoas que ensinam inglês e que fazem um bom trabalho. Várias pessoas fazem um péssimo trabalho.
um desserviço, na verdade, né? Mas aqui o desafio é como colocar a abordagem lexical em prática dentro das mídias sociais. Então, é claro que existe um trabalho muito grande, né, envolvido em tudo isso daqui, mas uma estratégia que eu gostaria de mostrar para vocês é start with a why. Start with a why. Então, quem trabalha com mídia social sabe que é um universo, é um oceano vermelho, né? É um oceano vermelho, é um oceano cheio de sangue que tem muita gente trabalhando, tem muita gente falando coisas muito parecidas e quando você tem uma página no Instagram, quando você quer falar sobre qualquer assunto no Instagram ou nas mídias sociais ou enfim, qualquer tipo de mídia, a estratégia que a Influx usa, por exemplo, e a estratégia que eu uso é start with a why. Comece com os porquês. Então, o posicionamento é: eu ensino inglês no Instagram. Eu faço isso, assim como várias pessoas ensinam inglês. A questão é: por que eu ensino da forma que eu ensino? Todo mundo que segue a minha página ou que segue a página da Influx, aqui eu vou falar mais especificamente da minha, tá, gente? Porque isso não é uma apresentação institucional e não estou representando a Influx aqui, eu só estou falando do trabalho que eu faço com a rede. Então, vou falar mais especificamente da minha página, mas saibam que essa mesma estratégia é usada no Instagram da Influx BR. A estratégia é start with the why. As pessoas precisam saber por que você ensina dessa forma. E somente dessa forma é possível diferenciar a sua página da página de qualquer outra pessoa que também ensina, por exemplo, inglês no Instagram. Então, por que a minha página é diferente da página da Teacher Lu, ou da Teacher Bru, qualquer outra coisa, ou da Teacher Ana, ou do Teacher João, ou do Teacher Lucas? O que eu faço diferente deles? As pessoas têm que saber por que eu ensino da forma que eu ensino. Então, cada postagem ensina vocabulário, gramática e pronúncia de forma integrada, mas isso precisa ficar claro para quem está lendo esse conteúdo. Então, eu estou ensinando da forma que eu estou ensinando porque existe um embasamento, existe um porquê disso, existe uma teoria por trás disso. E, claro, o desafio é colocar isso de forma acessível, de forma que seja, inclusive, vendedora, né? A gente precisa vender esse conteúdo na rede social, mas o trabalho de diferenciação, ele se dá porque as pessoas têm que entender o porquê de você ensinar dessa forma. Então, aqui, por exemplo, tem 3 postagens na minha página que é como aprender vocabulário de forma rápida, ou de forma mais rápida. Nessas postagens, tem todos os porquês da abordagem lexical de forma simplificada, né? De forma simplificada, obviamente, com uma linguagem para quem quer aprender, mas principalmente mostrar por que você aprendendo dessa forma faz com que você aprenda mais rápido e mais eficazmente. E aí, para cada postagem, por exemplo, como se diz como assim em inglês? Como se diz como assim? É relativamente fácil ensinar how come, não é? How come? Como assim? Mas aí, veja, start with a why. Como assim você não sabe dizer como assim em inglês? Muitas vezes, eu sinto que alunos de inglês buscam aprender várias palavras para aprender o vocabulário. E na hora de falar, parece que fica complicado de montar frases. Isso é um princípio básico da abordagem lexical. Então, eu estou colocando aqui nesse texto, nesse copy, um princípio básico da abordagem lexical. E como eu já falei por aqui, o segredo é aprender combinações de palavras. Chunks of languages. Esse post é um exemplo disso. Anote aí como dizer o nosso como assim em inglês. How come? Então, veja aqui, numa simples postagem, a gente consegue trazer a essência da abordagem e mostrar para a pessoa
não só como se diz como assim, mas também te dá um caminho para aprender da melhor forma. Então, veja só. Aqui a continuação dessa postagem, né? Em português, podemos dizer, como assim você não foi lá? Como assim eles não vêm? Como assim você não gostou do restaurante? Como assim você terminou com ele? Como assim você vai pedir demissão? Em inglês, essas frases acima ficariam assim. Então, coloquei aqui um chunk fixo, how come, que pode ser uma frase fixa, né? Eu posso falar simplesmente how come? How come? Ou eu posso usar esse how come numa frase semifixa, como em how come you didn't go there? How come they won't come? E assim por diante. Então, uma estratégia fundamental aqui dentro de mídias sociais é essa. Start with a why. Mostre os seus porquês. E dessa forma você consegue não só dar dicas, mas ensinar, mostrar um conteúdo de fato significativo para quem tem contato com a sua página. E aí, uma dica final aqui para quem acompanha mídias sociais é que, além de start with a why, termine com um call to action. Termine com um call to action. Gera interação entre você e quem segue a sua página. Então, um call to action, a abreviação é o CTA, né? A gente chama isso de CTA, call to action, é pedir alguma coisa para os seus seguidores. Então, no final dessa postagem, é start with a why e um call to action no final. Agora é a sua vez, crie sua frase com how come e eu vou responder a sua pergunta de acordo com a minha criatividade. E aí, os seguidores respondem ali, how come I have to wash the dishes? How come you don't like cats? E como assim você não gosta de gatos? I do like cats. I don't know why she asked that. But anyway, então essa é uma dica final aqui para esse conteúdo. Start with a why e finish with a call to action. Então, essas são aí as minhas dicas de estratégias para vencer alguns desafios nas redes sociais. E aqui estão os meus contatos. Get in touch with me. O meu Instagram é Bruna Jubel. O Instagram da Influx é InfluxBR. E eu respondo 2 e-mails aqui, pedagogicofr.bruna@influx.com.br ou então jubelbruna@gmail.com. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Thank you so much for having me. E se alguém quiser conversar, quiser entrar em contato, estou 100% à disposição. Um grande abraço para todos vocês e mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bye, guys.